Estamos ao Hoje vivo! vai? Hoje vai! Hoje vai! Que Boa maravilha! noite! Boa noite, gente! Estamos na nossa live semanal, agora com o tema Caminhos para a Transformação. E nós vamos falar sobre as emoções. Oi, Lúcia! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Lúcia. E aí, né, nós trouxemos aqui algumas questões de emoções. Quando a gente fala de caminhos para a transformação e traz a temática emoções, nós ficaríamos também várias lives. Eu até propus para o Kleber para a gente ir trabalhando em lives diferentes as temáticas. Então, hoje eu trouxe a questão da rejeição, né? Então, a emoção rejeição. A gente tem até um livro que fala sobre as feridas emocionais, né? Feridas que são criadas, que geram emoções e que ficam, emoções na verdade, que criam feridas e que no decorrer da nossa existência nós vamos repetindo padrões devido a essas feridas emocionais. E a rejeição é uma dessas feridas. Rejeição é tratada numa técnica chamada Theta Healing, rejeição é tratada nesse livro, Questões Emocionais, rejeição é tratado assim em muitos locais, em muitas técnicas terapêuticas, né? Verdade. Que a gente acessa. Que são feridas que, se não são trabalhadas, elas não cicatrizam, né? Isso, elas não cicatrizam e elas vão criando gatilhos de referências para repetir, né? Então, rejeição. É importante lembrar o que significa rejeitar. Rejeitar significa repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, excluir e principalmente rejeitar significa não acolher. Olha que forte isso, né? Então, muitas vezes a rejeição, ela vem assim de uma forma um pouco velada, parece meio disfarçada. Fica na alma e fica nos sistemas de crença. E às vezes a gente trata muito a questão de rejeição com, eu não concordo, esse não é meu ponto de vista, não combina comigo, não tem nada a ver. E não percebe que está rejeitando um campo informacional, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é meu, tá? De rejeição, que vem de uma forma velada e que a gente às vezes carrega bastante tempo. E eu fiz alguns trabalhos energéticos com relação a isso. Quando a minha mãe ficou grávida, não existia ultrassom. Ultrassom para se descobrir, né, qual era o sexo da criança. Isso, do bebê. Tem mulheres que até optam, escolhem por não fazer isso, né? Mas quando minha mãe estava grávida, estava gestando, não existia ultrassom. Isso entrega, inclusive, a idade dela. A minha idade, E com isso, o que aconteceu? Minha mãe passou a gestação inteira desejando muito. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Desejando muito que fosse um menino, né? Então, ela passou todo o período de gestação chamando aquele bebê, né, aquela gestação, de Carlos Eduardo, que por um acaso é o nome do meu irmão que veio depois. Então ela passou todo o tempo chamando, Carlos Eduardo, a mamãe quer tanto ver você, venha Carlos Eduardo, e aí vai, né? Então ela passou toda a gestação chamando aquele bebê, que era eu, de Carlos Eduardo. O que aconteceu quando chegou o momento do parto? Né? Então, olha o que inconscientemente eu fiz. Quando chegou o momento do parto, o parto da minha mãe foi super difícil, passou da hora, eu nasci enrolada no cordão umbilical, bebi a água do parto e realmente quase morri, quase não cheguei. Por quê? Inconscientemente, aquele bebê, mesmo que a minha mãe não tava, eu tenho certeza absoluta, né, que ela não tava fazendo de propósito para ferir o filho dela, ou ela não me amava ou quando eu vim. Mas inconscientemente já estava existindo ali uma rejeição. E eu não queria me mostrar, porque eu não era aceita. Eu não era o que ela esperava. Eu não era o Carlos Eduardo. Eu era a Ana Paula, que meu pai chamou de Ana Paula por sorte, né? Então isso foi, durante a nossa convivência, sempre uma dificuldade. Eu não tinha muita consciência disso na época,
Ela falava que ela imaginava que era o Carlos Eduardo, depois nasceu Ana Paula, mas ela falava, não tinha ultrassom, mas eu fiz o enxoval todo amarelinho e verdinho, porque eu não sabia se era menino ou menina, não fiz nem azul nem rosa, mas eu chamei de Carlos Eduardo, imaginava que fosse um menino, aí veio você, eu fiquei muito feliz e tal. E 10 anos depois, minha mãe engravidou novamente e veio o Carlos Eduardo, né? Então isso foi uma dificuldade energética, emocional e de rejeição que eu fui levando acreditando que eu não era desejada, que eu não era querida, que ela gostava mais do meu irmão do que de mim. Então, até que eu expandisse a minha consciência, fizesse alguns processos terapêuticos, quando eu me tornei terapeuta, eu consegui perceber nitidamente que não tinha preferência, tinha afinidade. Minha mãe tem mais afinidade com meu irmão em algumas coisas e mais afinidade comigo em outras, porque eles são realmente mais parecidos, eu sou mais diferente. Vou fazer só uma pergunta para você. Quando que você descobriu isso? Quando eu fiz um processo chamado renascimento. Foi ali que você uma descobriu, técnica tá? terapêutica, eu nem sou renascedora, tenho algumas amigas que são, mas eu passei por uma técnica chamada renascimento. E quando essa técnica de renascimento foi sendo feita, foi uma amiga que tinha feito a formação e eu fui a cobaia. Foi sendo feita, a gente vai lembrando todas as mensagens, pessoas, diálogos que aconteceram durante todo o período da gestação e no período que você nasce. E por que você escolhe nascer? Então aí eu fui lembrando e fui depois conversando com a minha mãe e ela foi realmente me contando que foi isso mesmo que tinha acontecido. Então essa ferida, né, emocional, ela se instala em nós. No período da gestação, até os 2 primeiros anos, são as primeiras feridas emocionais que chegam. E depois elas também podem acontecer, né? Até os 7 anos de idade. Mas as mais marcantes para o indivíduo, para o ser, para as nossas memórias, elas acontecem na gestação até os 2 anos de idade. Então foi uma ferida emocional de rejeição. É interessante, né? Porque assim, se você não tivesse feito o renascimento, talvez você não tivesse descoberto isso na tua vida. Eu acho que não é que eu não teria descoberto, eu não teria resolvido, porque eu tinha sempre a sensação que eu era, que minha mãe gostava mais do meu irmão. Então, mas se você não soubesse dessa história... Aí a gente ia ter questões emocionais, problemas. Então, o que é interessante é que às vezes a pessoa passa a vida com alguma uma coisa, sensação e não sabe a origem disso, né? Isso. E se você não procura ajuda, não procura uma forma de trabalhar isso, por que disso? Porque tudo tem um motivo, né? As emoções elas se desenvolvem a partir de experiências, dessas a partir feridas, de referências, a partir de experiências positivas também, né? Mas quando algo está sendo recorrente, alguma coisa não funciona, né? Às vezes... Normalmente tem alguma coisa que aconteceu na infância ou na gestação, porque isso é provado que os bebês escutam tudo que acontece. Tudo. Os bebês têm alguma mamãe aí, alguém pensando em gestar. Escuta tudo que é falado. As crenças, as emoções, as conexões, elas começam a ser criadas desde o momento da concepção. E aí elas ficam mais fortes e latentes durante todo o período da gestação. O que é muito interessante, né? Eu contei essa história minha porque a minha relação com a minha mãe e com o meu irmão é muito boa, é fantástica, é muito boa mesmo. Eu até brinquei, quem viu um post, foi aniversário da minha mãe, né, essa semana, e eu até brinquei que eu sou muito feliz, porque eu nasci 10 anos antes, então eu tive a minha mãe só pra mim durante 10 anos. Então agora, essa ferida emocional que foi transformada e que foi aberta uma consciência, uma percepção, a gente começa a ter insights e ver o que tem de bom. Então, outro exemplo aqui que eu vou dar
que acontece? Quando a gente não resolve essa ferida, e no caso a ferida emocional da rejeição, que eu dei um exemplo aí da gestação, mas pode ter outros no decorrer da sua vida, você vai repetir esse padrão da ferida emocional em vários momentos. E uma coisa muito interessante também, quando a gente tem uma ferida emocional da rejeição com a mãe ou com o pai e é do mesmo sexo que você, do mesmo gênero, você vai ter dificuldades com pessoas do mesmo sexo. Então, por exemplo, tem uma tendência, né? Que a gente sempre tem exceção. Por exemplo, eu não tinha amigas mulheres durante muito tempo da minha vida. Durante muitos anos da minha vida, eu não me identificava com amigas do sexo feminino. Eu era muito isolada, eu tinha mais amigos do sexo masculino, eu me dava melhor com os meninos, eu tinha uma característica, até tenho ainda, uma característica, né, do impulsionamento masculino, mesmo sendo hétero, mas eu não me dava, eu não me conectava com as garotas, com as amigas. E até onde eu me recordo, isso foi minha infância, minha adolescência toda. Eu sempre tive dificuldade. E alguns desafios que eu tinha no meu primeiro trabalho, por exemplo, eram com chefes do sexo feminino. Raramente eu tinha alguma questão com chefes, com tutores, né, do sexo masculino. E depois que eu trabalhei essas emoções, né, que era velada, foi uma rejeição velada, né, que eu falei, não tinha nada assim. Minha relação com a minha mãe era boa, minha mãe era carinhosa, afetuosa, então foi uma coisa que estava totalmente ali no inconsciente, né? E depois que isso foi sendo trabalhado e mudado em mim, que eu fui tendo esses insights, cursos e tal, eu tenho muitas amigas, melhores amigas, assim, muitas. Tive chefes, parceiras, conexões com mulheres fantásticas também. E isso é bem interessante da gente perceber, né? Uma outra coisa também, falando de rejeição, falando de ventre, de ferida emocional. Às vezes, você pode ter a sensação que a sua mãe não desejava você. E você tem a mãe e tal, não é adotado nem nada, não aconteceu nada. Acha que ela tentou um aborto, tentou interromper a gestação. Então é muito também interessante, importante a gente saber uma coisa, que o feto, o bebê que está no ventre, ele não faz diferença entre o que está fora e o que está dentro. Tudo que é feito para a mãe, o bebê inconscientemente entende como se tivesse sido feito para ele pela mãe. Então, uma outra memória interessante, como o parto foi difícil no meu caso, eu bebi água do parto, nasci enrolada no cordão umbilical, a memória que fica é que a minha mãe não me queria a ponto de querer mexer na minha vida também. Também fica essa memória, a memória de não querer se mostrar e a memória de que a minha mãe me machucou. Isso também foi descoberto a partir dos processos terapêuticos, né? E não foi a mãe. Então, quando a gente está gestando, que pessoa tocou sua barriga, o que ela falou, o que ela pensou quando ela passou a mão na barriga, pode gerar emoções naquele bebê que está dentro do ventre. Então, você pode ter a sensação que a sua mãe fez algo para você não nascer e, na verdade, pode ter sido algum problema médico. O médico que não se atentou a determinado item, passou da hora, não atendeu corretamente a mãe, forçou demais um parto natural que, de repente, precisava de uma cesárea, e isso feriu, machucou o feto, sobrecarregou o feto. E aí aquele bebê, aquele feto, fica acreditando que foi a mãe que fez. E na verdade pode ter sido até um descuido médico. Tem um comentário da Lúcia dizendo que paralisou. Vixe, paralisou. Que a internet? Parou a internet aí? Não sei, porque eu vi lá onde está escrito ao vivo umas intermitências. Parou um pouquinho? Vamos ver. Eu não sei. Voltou? Me avisa aqui, pessoal. Voltou. Estão vendo a gente falando? Estão vendo a gente falando. Deixa eu ver aqui a nossa... a internet aqui tá ok. Bom, vamos seguir. Vamos seguir.
Se parar aí, vocês veem depois, né? Então, fica aí essas dicas, né, para vocês. Uma outra coisa também, né, com relação à rejeição, que pode ficar na memória. Eu, por exemplo, a minha gestação foi uma gestação em que eu passei mal a gestação inteira. Então, era como se isso também me trouxesse algumas memórias, tá? Isso também é interessante. Eu vou contar um caso que tem a ver com gestação também, que o Kleber pediu para eu contar alguns casos de clientes, né? Se quiserem fazer perguntas, podem colocar aí as perguntas, tá? Eu tive uma cliente que chegou para mim, assim, sem amor próprio, sem autoestima, tinha se separado, tinha sido uma separação dolorosa, o marido tinha traído, né? Enfim, teve isso com ela e ela tinha uma história muito dolorosa no sentido de que ela era adotada, né? Era filha do coração, nem se usava esse termo na época, porque ela tinha bem mais de 50 anos quando chegou para mim, mas a mãe havia entregado ela para parteira, né? Dizendo que não queria e não quis nem vê-la. E contaram essa história para ela. Então, além dela sentir aquela dor emocional, ela ficou sabendo da história. Então, quando ela chegou para mim, tinha uma mágoa profunda, um sentimento enorme de rejeição, de ter sido entregue como algo assim que ninguém quer, né? Porque foi essa memória que ficou, sem estima, sem conexões, sem amizades, enfim, sem tudo isso, né? O que aconteceu? Ela, além de criar a ferida da rejeição, que foi a inicial, ela criou também uma outra ferida emocional, que é a ferida do abandono. Então, a rejeição com o abandono cria uma outra emoção, que é o ressentimento. E são 3 emoções muito fortes que nos paralisam em algumas áreas da nossa vida. Então, ela estava completamente, essa cliente, paralisada na relação a 2, estava paralisada no trabalho, porque ela se sentia abandonada, rejeitada e ressentia. E ela tinha um padrão muito interessante, que era de pedir desculpas, como se ela fosse culpada por tudo. Qualquer coisa que eu perguntava, ela falava, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Ah, eu não falei isso, me desculpe. Aí eu falei aquilo, me desculpe. Então, cada 20 palavras que ela falava, 19 eram me desculpe. Porque ela não tinha esse amor próprio. Então, ela poderia ser abandonada a qualquer momento. Ela ficou fazendo o tratamento comigo por 6 meses. Foram 6 sessões. Uma sessão por mês, né? Foram 6 meses. Quando passou esses 6 meses de nós mexermos nessas emoções, de fazermos essa transformação, camada por camada, ela estava já com amor próprio, com um cargo melhor no trabalho, bem resolvida com ela. Ela não pedia mais desculpa. Isso foi o que mais me chamou a atenção, porque chegava até a incomodar as pessoas ao lado dela. Ela falava que as pessoas se irritavam com ela porque ela pedia muita desculpa. Mas como que as pessoas se irritam? Eu sou educada, né? Então, olha a sensação de rejeição e abandono. Ela acreditava que era educação pedir tanta desculpa, mas na verdade era essa ferida e essa repetição de padrões. Quando terminou os 6 meses, ela já não pedia mais desculpa. Não porque ela ficou mal educada, mas porque ela não tinha mais essa necessidade. Quando eu falava alguma coisa para ela, me esqueci de falar isso. E aí falava, né? Já sei, sabe? Então ela passou, claro, quando precisasse, fizesse alguma coisa, ela pedia desculpa, com certeza, mas não essa coisa de estar sempre devendo algo, que era algo que ela tinha, né? Provavelmente tinha um pouco de medo de ser rejeitada novamente, medo né? de ser abandonada. Abandonada, então ela fazia de tudo para não ser abandonada. Aí ficava nessa posição de inferioridade, aceitar as coisas, né? Não se impor. Sim, não ter posicionamento, porque eu não posso me posicionar, porque eu já fui largada, né? Então tinha essa questão bem forte. Bom, depois de 6 meses de sessões, ela resolveu começar a fazer alguns cursos, ela fez alguns cursos comigo, algumas formações,
E como ela está atualmente? Porque eu tenho alguns clientes que eu fico mantendo contato, voltam, tal. Atualmente, né, já tem uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, foi bem antes da pandemia. Ela já estava com autoestima, bonita, se vendo, se percebendo, se autovalorizando, sabendo o seu valor. Ela ocupa um cargo que tem uma posição que precisava se posicionar, então ela já estava se posicionando com a doçura dela, porque ela é uma pessoa muito doce. Está já há 2 anos e meio com um parceiro, com a alma gêmea dela, está muito bem resolvida e muito feliz com esse parceiro e continua o seu processo de transformação. O mais interessante é que ela descobriu, né, teve um contato de onde está a mãe dela. Nós fizemos muito trabalho de ventre, de perdão, de rejeição, e ela descobriu algumas histórias, né, da mãe dela, e ela está assim conectada com essa energia de gratidão pela vida, independentemente do processo. Então agora ela está num processo de se perceber se é o momento dela conversar com a mãe, ou se aproximar, ou contar, para que a própria mãe saiba que ela está bem resolvida com isso, independente da mãe querer ou não, gostar ou não. Então agora ela está se trabalhando para esse momento, mas ela está muito bem, isso que é o importante, né? Veio uma pergunta aqui, a Luísa trouxe aqui que ela não chorou quando ela nasceu e ela precisou de umas palmadinhas e que ela nasceu de 8 meses, tá? Isso é comum quando o bebê nasce prematuro, Luísa, porque a última parte que nós desenvolvemos enquanto feto é o pulmão, tá? Então, quando o bebê nasce prematuro, ele ainda não tem totalmente esse pulmão desenvolvido, então ele pode ter alguma dificuldade respiratória ou alguma dificuldade para chorar. Então é comum bebês que nascem muito novinhos, às vezes não chorar, tá bom? Então isso não é nada assim, vamos dizer, grave ou que energeticamente tenha alguma conotação. Se tem, eu ainda não tive acesso. Então até onde eu fui, até onde eu li, até onde eu estudei, né, até onde eu me conectei. Porque a criança toma palmadinha para chorar? A criança nascer prematura e não chorar, isso é uma coisa natural. Tá. Né? Então não vi nada ainda que fale sobre isso. Se eu descobrir algo, trago para vocês depois, tá? Então fique tranquila, tá tudo bem. Você tomou a palmadinha e chorou, né? Então só precisa observar se esse bebê ficou ressentido da palmadinha, tá? Isso aí pode ser, né, que o bebê não tenha gostado ou tenha sentido que chegou no mundo e tomou um tapinha, né? Então, observar isso, se ficou essa emoção em você, tá? Uma coisa importante, quando a gente tá vivendo a ferida emocional, ou seja, quando a gente tá na ferida da rejeição, do ressentimento, do abandono, que não assimilou isso, não liberou, não integrou isso, ou seja, não ultrapassou isso já, né? Como eu contei aí da minha mãe, a gente fica só olhando, tem a tendência de olhar só pro lado de fora. Não olha para dentro, não olha para si. Então é o outro que me ofende, é o outro que não entende que eu sou tão educada, as mulheres que são difíceis, como eu falei, que são chatas, a minha mãe que gosta mais do meu irmão, a minha chefe, o meu chefe que não me valoriza. Então a gente fica muito no lado de fora, porque vai repetindo esses padrões da ferida emocional, tá? Então a gente cria uma tendência inconsciente de culpar o outro, de colocar o outro no papel de ter que te satisfazer, preencher aquele vazio e aquela ferida, ou seja, curar aquela dor. Então, há uma tendência a colocar do lado de fora e a culpar o outro. Então, é legal dar uma observada nisso aí, vocês, no geral, que estão assistindo ou que vão nos assistir, observar isso. Então, a pessoa, quando está vivendo a experiência da ferida, então é muito interessante que, às vezes, a pessoa ultrapassa isso. Mas quando ela está vivendo a emoção da ferida emocional, ela sente um vazio que não é preenchido. Isso a gente está falando de rejeição, abandono, que gera ressentimento. Um vazio que não preenche. Então, a pessoa pode também ficar workaholic,
Trabalhar para tentar preencher aquele vazio, tá? Tem algumas emoções e algumas frases que se repetem. A gente já fez várias lives falando sobre crenças, né? E é muito interessante que as nossas crenças, nós repetimos aquilo que a gente acredita que é a nossa verdade, a gente fica espelhando o tempo todo. Então a gente fica repetindo, a gente fica falando. Então as pessoas que têm ferida... Fica pensando, né? Mas a gente expressa para o outro na nossa conversa, na nossa fala, isso sai também. Né? E a gente pensa naquilo também. Então, frases, afirmações, crenças comuns de quem está vivendo a ferida de rejeição. Ninguém me compreende, todos me atacam, ninguém me ama, ninguém me valoriza, eu não recebo o valor que eu merecia, eu dou demais sem ser reconhecida, eu trabalho demais, não sou reconhecida, eu dou meu sangue por essa empresa e eles não me reconhecem. Eu dou tudo por essa família e só o meu irmão tem valor, sabe? Então são essas afirmações, frases, repetições e pensamentos típicos dessa ferida emocional que impede a nossa transformação. E nós temos a tendência de criarmos máscaras, né? Máscaras é como eu me mostro no mundo, como eu me mostro para o outro. Quando a pessoa está vivendo a ferida emocional da rejeição, ela vai ter uma tendência ao escapismo, a tentar fugir, a escapar, né? Então, ela vai ter uma tendência a... Sabe aquelas pessoas que às vezes você tá conversando, tem uma discussão e ela fala, tá bom, vai embora. Não termina, não entra no diálogo, não conversa, não dá para entrar num acordo. Cada um fala um pouco para poder ver onde um errou, onde o outro acertou, onde a gente pode flexibilizar. Então, tem a tendência ao escapismo, à fuga. Então, é aquela história que às vezes a gente fala, quando o bicho pega, a pessoa foge. Né? Por quê? Porque entra a ferida à frente. Eu vou ser rejeitado mesmo, então é melhor eu sair antes da dor. Né? Não se arriscar. Isso. É melhor eu sair antes da dor. E essa máscara, né? Esse comportamento de fuga, ele traz muito para aquele que se sentiu rejeitado, está vivendo a ferida da rejeição, né? Que é muito específico, bastante para a rejeição, a ter o auto-julgamento, a se julgar demais e a entrar muito em processos de nulidade, de se sentir sem valor, tá? Então, tem, como eu já falei antes, uma tendência de tentar de buscar o caminho do perfeccionismo, tá? De perfeição, de nunca estar bom. E isso paralisa muito, né? Paralisa muito a pessoa, porque ela vai, faz, mas aí não dá aquele passo. Não tá bom, não tô pronta. Nossa, de novo, eu fiz tudo, mas ainda não é o momento. Então, fica muito nisso. Realmente o receio da rejeição, né? Então a pessoa não se expõe, ela evita ao máximo se colocar em posição de julgamento, né? Isso, porque ela já se julga. Porque ela já não se acha suficiente. Se ela já não se acha, imagina as pessoas. Isso. Não é? Uhum. É bem isso, bem essas emoções, né? E também vai, às vezes, falar assim, nossa, busca na sua vida, né? Se você estiver se identificando com algumas coisas que eu tô trazendo aqui, se você fala, nossa, a minha mãe ou a pessoa que cuidou de mim falava que eu era insignificante, que eu não era bom o suficiente, que eu não era capaz. Então, tem muito dessas informações. Sim, é ferida também, mas é uma outra ferida, quando só eu dou a última palavra. A gente vai falar depois em um outro momento dessa outra ferida, tá? Porque a ferida da rejeição, ela geralmente, em sua maioria, busca o escapismo, busca fugir, né? Essa ferida da última palavra tá muito naquela ferida de não aceitação, tá?
tá? Mas eu vou falar um pouco mais, senão a gente foge um pouquinho do assunto. Guarda essa pergunta para a próxima, tá? Luísa, vai ser muito bem-vinda. Que mais? É importante a gente saber, assim, quais alguns papéis principais para nós olharmos para as nossas emoções e a nossa transformação. Os nossos genitores, né? O genitor do mesmo sexo que você, ele tem o propósito, a função de ensinar você a amar a si mesmo, a amar o outro, a amar o mundo, a amar o planeta, a amar os animais. Então, o genitor do mesmo sexo, ele tem uma função energética de ensinar a amar, tá? E principalmente a amar a si, tá? O genitor do sexo oposto, ele tem a função energética de trazer para nós a capacidade, o aprendizado de receber o amor. De ser capaz de receber. Então, mesmo gênero, mesmo sexo, nos ensina a amar, a se amar, a amar o outro, a amar o planeta, a amar o próximo. E do sexo oposto a receber o amor. Receber o amor do outro, receber o amor do planeta, receber o amor das pessoas, da família. A abundância também é uma forma de receber amor. E esse ensinamento pode ser tanto através de ensinamentos, né, falando, ou somente de exemplo. De exemplo, de exemplo, né? Porque é isso que fica, isso. Na verdade. O ensinamento é o exemplo que o pai, o exemplo que a mãe te dá. Não simplesmente o que eles falam, mas o que eles fazem. Sim. E essa observação que é importante, né? E uma pergunta interessante, né, que as pessoas podem fazer. E quando são 2 pais e 2 mães, né, que é o nosso novo estilo de família, que a gente tem um novo estilo de família. Mesmo que sejam 2 pais ou 2 mães, ali tem que ter a necessidade de ter uma energia. Aquele que ocupa o espaço da energia do masculino e aquele que ocupa o espaço da energia do feminino. Então, é como se esse casal precisasse ter a presença energética muito bem definida como presença de energia. Não estou falando nem de roupa, de corpo ou de nada disso. Estou falando de presença de energia para aquele ser que é colocado naquele ambiente possa receber esses exemplos. Porque, na verdade, é como nós fomos gerados que traz essa primeira informação. Então, por isso que quando nós recebemos, na minha família, por exemplo, tem 3 primas do coração, tá? Minha família bate recorde, assim, né, de ter. E quando a gente recebe uma criança do coração no nosso lar, é muito importante a gente saber que dependendo de como foi aquela gestação, aquela entrega daquele bebê, vão ter muitas feridas, como aquele caso que eu contei da minha cliente, né? Vão ter muitas feridas. Então, essas feridas gestacionais e até da entrega do bebê é o que vai ficar marcado, porque depois a referência dela vem com um dos pais do coração, então fica uma referência meio que quebrada. Precisa se resolver essas emoções da gestação para ampliar a conexão com os pais, seja pai, mãe, ou pai e mãe, que estão convivendo conosco, tá? Então, por isso que eu vou falar da minha prima, né, que foi a última que veio, eles fizeram todo um trabalho energético desde a chegada e todo um trabalho desde o início com a neném que chegou, porque sabia que tinha já uma linha tênue de dores emocionais inconscientes, tá? E é possível totalmente isso ser resolvido, ser acolhido, ser expandido, ok? Que mais? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. As crianças são muito observadoras. Então, sabe o que acontece? Além das crianças serem observadoras, a criança até os 7 anos de idade, ela está em onda teta,
que é a onda de conexão, onda beta, ela está automaticamente, predominantemente na onda teta. E é por isso que fala que as crianças são esponjas. Absorve, né? Absorve, porque a onda, quando nós estamos na onda teta, nós estamos com a abertura de consciência, nós estamos recebendo, nós estamos captando. E a criança, ela está nesse período desde, né, do feto, da gestação, até os 7 anos. Por isso que algumas pessoas falam também, nossa, que lembrava, que a criança lembrava ou que ela foi em uma outra experiência humana ou experiência encarnatória, ou lembra de histórias, de memórias, que não necessariamente é de uma vida passada, é da memória passada dos pais, dos avós. Então ela tá mais aberta, ela tá mais lá do que cá, tá mais divina do que humana. Então a onda teta, quando está junto com a inocência da infância, falando assim, a criança está mais conectada ao divino do que conectada à terra, né? Quando a gente fala, por exemplo, energeticamente do autismo, olha quantas vezes a gente foi, né? Aqui. Quando a gente fala energeticamente, por exemplo, do autismo, a energia do autista, se falam que é porque ele não ancorou inteiro no corpo. Por quê? Porque ele está mais aberto, mais com a conexão divina, mais transparente. Por isso que não tem filtro no que fala, é sincero, fala, coloca as informações ali, né? Então, no meu interessante ponto de vista, isso não é ruim, né? Isso é uma expressão divina mesmo, né? Então, tem isso, tá? Esse filtro, não tem um filtro que a gente vai adquirindo quando vai ficando mais velho, né? Que vão nos ensinando, isso pode falar, isso não pode. Na verdade, vão nos tolhindo, né? Então, a criança, nesse período, ela tá em teta. Então, além de ser observadora, ela realmente está recebendo. Isso é bem interessante. Olha como é bom vocês fazerem perguntas, né? A gente vai emendando outros assuntos. Então, vamos parar aqui, né? Que a gente tem que terminar, senão eu vou embora. Falando do tema de hoje. Ferramentas de transformação, emoções, que foi ressentimento. Então, para nós guardarmos. Rejeição. Então, para nós guardarmos, se você tem emoções e sentimentos de rejeição, sejam conscientes ou inconscientes, velados ou declarados, em que isso vai impactar a sua vida, atrapalhar a sua vida? Se a rejeição está ligado ao ente querido do mesmo sexo, vai fazer com que você repita padrões e tenha dificuldades com pessoa do mesmo sexo. Vai trazer dificuldades de você expressar o amor por si mesmo, expressar o amor pelo outro, ser capaz de se amar e ser capaz de amar os itens ao seu redor. Às vezes você não tem tudo de uma vez, mas você vai ter alguma pincelada disso. Se você tem dificuldades e ferida emocional de rejeição com a pessoa do outro sexo, do sexo oposto ao seu, né, do ente querido do sexo oposto ao seu, e isso vai fazer com que você tenha dificuldade de expressar o amor, de receber o amor. Então, eu gosto de falar que a abundância é uma forma de amor por si mesmo. Quando a gente se permite ser abundante, é sinal de que eu me amo a tal ponto que eu me permito receber mais do universo. Eu me permito receber mais daqueles que vão chegar até mim, das conexões que eu vou fazer. Então, você vai ter dificuldade disso também. Ou seja, sentimento de rejeição ocupa espaço de realização na sua vida. Realizar por si, realizar pelo outro, realizar pelo planeta. Então, ocupa espaço, tá? Ferida de rejeição faz com que você fique repetindo sensações de desgaste. Faz com que você fique na sensação de nulidade, de falta de valor. Isso é muito importante para a gente largar, liberar, deixar, tá? Então, venha fazer cursos conosco, aprender a fazer isso. Venha fazer sessões de terapia também. Claro que a gente sempre faz downloads, isso ajuda, mas tem coisas que às vezes estão lá numa camada que a gente fala, ai, não tenho. E aí a gente olha para nossa vida e percebe que tem, porque tem alguma coisa que não tá fluindo
né? Não está indo além. Tem muita coisa para falar disso, né? Quanto mais grave for a ferida de rejeição em alguém, mais ela vai atrair e repetir situações para ser rejeitada, tá? Então, quanto mais a ferida de rejeição for profunda e for se enraizando, mais situações de repetição de rejeição você vai criar na sua vida, tá? E tem alguns problemas físicos que também traz isso. Questões respiratórias, problemas de arritmia, síndrome do intestino irritável, alergias, hipoglicemia, diabetes, depressão e até psicoses. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que fala assim, ai, eu já atendi muitos casos assim, olha, eu tenho depressão, mas eu me culpo por ter depressão, porque eu não tenho razão para ter depressão. Meu marido é bom, minha vida é boa, e eu tenho uma tristeza que não sai de mim, que eu não sei de onde vem. E aí, na hora que eu vou atender, pasmem, às vezes tem uma questão que o médico deu uma injeção, fez algo com aquele ventre, com aquela mãe, no período, no momento da gestação e de nascer, que sobrecarregou aquele bebê, ele se sentiu super mal, foi um parto, às vezes a fórceps, e ela acredita que a mãe não queria, que era para ela morrer, que não era para ela chegar, que ela já foi machucada. Então, tem isso também, que às vezes fica no nosso inconsciente. Uau! Nossa, foi um curso, quase praticamente um curso de rejeição, o que fazer com rejeição. Impressionante, impressionante. Não é? Eu acho que a gente já extrapolou o horário, né? Com certeza. Então hoje eu vou trazer só 2 downloads para vocês, tá bom? Então feche seus olhos, faça algumas respirações presentes. Você me permite, lembrando que download você deve dizer sim, você me permite trazer o download sentimento, que você sabe qual é a sensação de se abrir para receber amor de si mesma, de si mesmo. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você observar que você pode se amar. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você se abrir para o amor próprio. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você ser capaz de se auto-abraçar. Sim. Você ser capaz de se auto-acolher. Sim. E que você se permite viver o dia a dia da sua vida se auto-acolhendo. Sim. Ok, então pra gente finalizar um pouquinho diferente, dá aquele auto-abraço em você, se abraça e respira. E afirma, eu me acolho, eu me aceito, eu me agradeço. Eu sou grato e grata por eu existir. Assim é. Arrou! Foi quase um workshop! Beijo grande! Até daqui a pouco. Olha, nós vamos ter um evento com umas dicas fantásticas. Dia 26, por um valor módico, R$17. Mais conhecido como Depois de Amanhã, né? Depois de amanhã. Venha, participe, entre em contato, mande inbox, esteja conosco, tá bom? Até mais. Até mais. Gratidão pela participação.